você é o entendimento da importância da célula. Por quê? A visão celular, ela não é algo para fazer a igreja crescer. A visão celular é algo para te abençoar. O propósito de uma célula é trazer a bênção de Deus para você. Eu quero ler o texto que está em 2 Samuel, capítulo 5. Não, é que o vento virou aqui a minha folha bíblica. Segundo livro de Samuel. 6, 11, 12. Daí, isso, capítulo 6, versos 10 em diante, que diz assim: não quis Davi retirar para si a casa, para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez ela entrar na casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por amor da arca de Deus. Entenda bem, a arca de Deus em nossa casa. Quando nós falamos da arca, nós não estamos nos referindo a um objeto em formato de uma caixa, com 2 imagens de 2 querubins sobre ela, feito de madeira, todo revestido por dentro e por fora de ouro. Nós estamos nos referindo ao que aquele objeto simbolizava para Israel, e é a mesma simbologia para nós hoje. O que é que simbolizava? A presença de Deus. Quando a arca de Deus, nós usarmos esse termo, nós estamos dizendo o que pode acontecer na sua casa quando você entender o princípio de transformar a sua casa numa habitação da presença, da glória de Deus. Algo vai acontecer no seu lar. Ter uma arca em casa, ter a célula em casa, não é você agora, vamos fazer aqui, todo mundo fazer uma arquinha em casa, vai se dobrar dentro dela, não diz que virou idolatria. Mas ter uma célula em casa é quando você vai trazer para dentro da sua casa algo especial. E o que eu quero hoje que você chegue ao entendimento, que você vai frequentar a célula na casa de uma pessoa, glória a Deus, você vai receber palavra de salvação, você vai ser abençoado, você vai receber cura, você vai receber muita coisa, mas muito mais você vai receber o dia que você levar esta arca para dentro da sua casa, ou seja, o dia que você também abrir a sua célula. A arca de Deus nos dá vitórias nas lutas e nas guerras. Veja para mim, por favor, Josué capítulo 6, os versos 4 ao 6. Pode ler para mim, por favor? Josué 6, de 4 a 6. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que ele ficar defronte. Chamou, pois, Josué, filho de Nun, aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. Muito obrigado, Luiz. Preste atenção. Toda casa tem guerra. Todo casamento tem luta. Criação de filhos gera luta. Tem dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento. Mas quando a arca de Deus entra numa casa, as guerras são vencidas. Vê se você
Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas quando há um princípio de que eu trouxe a arca, a tua luta nada mais é do que uma desculpa para você alcançar uma vitória. Então entenda bem, primeira coisa que você, quando abrir a sua célula, na sua casa, ou seja, você convidar 3 pessoas não crentes, você começar a ministrar, você terminando o curso de líderes, você começar a ministrar a sua célula, você ganhar essas 3 pessoas, consolidando-as através dos estudos bíblicos que estão no livro de consolidação. A partir do momento que você conduzir essas pessoas ao encontro com Deus e ao batismo, esse grupo que começa com 3 pessoas e pode ir até as 12 pessoas, algo vai começar a acontecer na tua casa. Sabe por quê? Porque as tuas guerras serão vencidas. As tuas guerras vão ser desculpas para uma ação de vida e você dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A arca, ela na nossa casa também, ela vai abrir os nossos caminhos e vai tirar barreiras que estão à nossa frente. Em Josué, capítulo 3, o verso 13 ao 17, diz isso também, que Josué, já está aí? Então vem para cá, porque eu não posso sair daqui. Porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor o Senhor de toda a terra pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram a Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se no montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Ziratã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou em frente, bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. A presença de Deus na minha casa, ela vai fazer com que barreiras que foram postas, sejam elas quais forem, barreiras e dificuldades que eu vou ter que encontrar no caminho, essas barreiras serão retiradas. Deus vai abrir caminhos para você, a partir do momento que você entender o princípio de trazer a presença de Deus para a sua casa. A arca de Deus, ela traz prosperidade e bênção. Nós começamos o texto, o estudo, lendo o texto de 2 Samuel. Quem era Obed-Edom? O nome já diz, ele era um edomita. Ele não era da nação de Israel, ele não era filho de crente, ele não tinha por descendência a bênção, mas ele era um homem que tinha inteligência. Se tinha uma coisa que aquele homem tinha, era percepção e inteligência. Quando ele recebe a arca na casa dele, e veja que a arca só fica 3 meses, tudo nele prosperou. Ou seja, os animais dele começaram a dar crias, as plantações começaram a dar frutos, o mantimento começou a ser multiplicado, tudo começa a abrir, a bênção de Deus entra no seu lar. O cortador, o devorador, o migrador, o destruidor, eles começam a ter que sair, porque a sua casa passa a ser lugar de bênção, e não vale mais maldição sobre tua tenda. Foi assim na vida de Obed-Edom, a ponto de que o dia que Davi foi buscar a arca, Obed-Edom falou: eu vou para Jerusalém servir na tenda onde a arca vai estar. E Obed-Edom passou a ser porteiro
todos só simbolizam uma coisa: a presença de Deus. 1 Samuel capítulo 4, verso 4. Lê para mim. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do conselho do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do conselho de Deus. Então entenda bem, eu não estou falando aqui de um objeto, eu estou falando aqui da presença de Deus. A presença de Deus é algo vivo, e ela tem a unção de abençoar e de multiplicar. Ou seja, quando eu faço a presença de Deus ser real na minha casa, eu transformo a minha casa na casa de Deus. A bênção de Deus entra na minha casa e multiplica tudo que eu tenho. Olha o conceito. O conceito é que a casa de Deus, a igreja, o templo, em Malaquias, capítulo 4, é chamado casa do tesouro. E a minha casa é a minha casa. Mas quando eu transformo a minha casa num templo de Deus, a minha casa passa a ser casa do tesouro. Ou seja, todo o tesouro, toda a bênção, toda a multiplicação vem para a minha casa. Então eu não abro uma célula pelo conceito de que eu vou ganhar alma para fazer crescer a igreja, para botar azeitona embaixo do pastor. Não! Eu abro uma célula em casa para que a minha casa seja casa de Deus e casa do tesouro. A bênção de Deus entra, a multiplicação de Deus entra, a célula, assim como a bênção de Deus é viva, multiplica e abençoa, a célula na minha casa também tem que ser viva, tem que multiplicar e tem que ser fonte de bênção. Ou seja, eu não vou fazer da minha célula, na minha casa, uma reunião morta, uma reunião para encontrar amigos, um local para fazer reuniões e chás de confraternização, ou até mesmo uma desculpa para só pessoas que eu amo entrar na minha casa. Não, ela tem que ser viva, ela tem que ter unção de multiplicação. Ou seja, a mesma bênção que Deus vai derramar para mim, eu vou derramar na vida de outros. E cada dia a minha célula vai multiplicar, multiplicar, multiplicar e multiplicar. E eu vou ser canal de bênção para outros. Porque quanto mais eu dou, mais Deus vai me dar. Cada crente deve buscar ter sua célula, pois ela vai trazer, junto com alguns princípios que você tem que manter dentro da sua casa, da sua vida, a presença de Deus. Quais princípios são esses? Primeiro, o culto doméstico. Irmãos, entenda bem, a célula na sua casa não substitui o seu culto doméstico. O que é uma célula? É uma reunião que você faz na sua casa, trazendo visitantes, homens ministrando a homens. Ou seja, você, marido, vai convidar 3 vizinhos, 3 amigos, 3 homens, e você vai ministrar para eles. A mulher vai convidar 3 mulheres, 4 mulheres, e vai ministrar para elas. Mas isso não substitui o culto doméstico, que é aquele momento onde marido, esposa e filhos se reúnem para ler a Bíblia e para orar juntos. Isso é muito importante. Segunda coisa que tem que haver também, a oração particular. Entenda, em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus diz assim: entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, que em secreto te ouve e te abençoa. Todos nós temos que ter um Peniel particular. Peniel é um momento onde a sós encontramos com Deus, onde nós não estamos ali com mulher, com filhos, com gado, com dinheiro, com nada. Houve um momento na vida de Jacó que ele teve que deixar de lado a esposa, os filhos e o gado, os bens, e ele teve que se encontrar sozinho com Deus. Ter a presença de Deus na minha casa significa que a minha casa é um local onde eu tenho uma célula, onde eu prego para outros,
onde há um culto doméstico, onde a família se reúne em torno da palavra. E também na minha casa eu tenho o meu tempo a sós com Deus, o meu tempo de confissão dos meus pecados, o meu tempo de chorar na presença de Deus. Isso tudo traz a arca de Deus para dentro da minha casa. Traz a presença de Deus para o meu lar. Traz a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Fala dessa presença e dessa manifestação do Espírito Santo. Atos 2, pode ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentavam-lhes os senhores que iam sendo salvos. Entenda o princípio da igreja de Atos. Eles tinham tudo em comum. Eles iam para o templo. Mas mais do que isso, eles traziam o partir do pão, da graça, da comunhão nas casas. Querido, quando eu trago a célula para minha casa, eu não estou trazendo algo que vai beneficiar a minha igreja. Quando Obed-Edom recebeu a arca na casa dele, ele não estava fazendo um bem a Davi. Ele estava fazendo um bem a ele mesmo. Davi não entendia isso. Muitos religiosos não entendem isso. Eles pensam, eu vou abrir minha casa, uma pessoa desconhecida vai entrar na minha casa, vai sentar no meu sofá, vai ver a minha televisão de LED de 2.000 polegadas e vai ficar de olho grande no que é meu. Olha, meu irmão, eu acho até que vai ficar muito. Porque eles vão ficar querendo entender como Deus te abençoa tanto. Como pode? E eles não entendem o princípio. O princípio é que a arca de Deus entrou na sua casa. Entrou porque a sua casa se tornou a casa do tesouro, porque é lugar de salvação. Entrou porque a tua casa virou lugar da comunhão, porque é o lugar do culto doméstico. Entrou porque a tua casa é o lugar da confissão, através do teu peniel particular. A tua casa virou a igreja. E aí, toda a unção da casa de Deus vem na tua casa. Então hoje eu quero te convidar a multiplicar, ganhando, consolidando, discipulando, enviando, abrindo uma célula na tua casa, começando essa célula o mais rápido possível. Você que está parado, abra a célula, entre na escola de líderes, ganhe vidas, consolide, discipule, e no tempo certo envie. Lembrando de uma coisa, que todo líder que você fizer vai continuar sendo seu discípulo. Mesmo que ele leve, mas aí ele vai levar uma célula para a casa dele. Desde quando a glória de Deus se esvai só porque ela também foi para outra casa? A glória vai abrir lá na outra casa. E a glória vai continuar na sua casa, porque a célula com os líderes vai continuar na sua casa e nada vai parar. Pelo contrário, a cada dia vai multiplicar, 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 multiplicar e multiplicar. A célula, na visão celular, representa a arca de Deus na sua casa. E você precisa abrir essa célula. Há 12 anos atrás, quando nós tínhamos uma célula em que eu ministrava para todo mundo, e essa célula funcionava dentro da igreja, eu trouxe esse estudo e desafiei naquele dia: abra sua célula em casa. A partir desse estudo eu levei a célula para minha casa e tudo começou. A partir desse estudo, hoje nós somos quase 7.000 pessoas debaixo da nossa cobertura. A partir desse estudo, tudo começou a mudar. A partir desse estudo houve crescimento, houve prosperidade, houve guerras, mas cada uma houve vitória, houve conquista. E eu queria te convidar hoje
a ser um Obed-Edom, a ser abençoado, a ser prosperado e entrar num novo tempo. Nós que estamos vivendo aqui na Igreja da Santidade o tempo do enviar. Hoje eu quero te enviar para abrir sua célula, para começar tudo de novo, porque chegou o tempo de uma grande multiplicação, chegou o tempo do seu milagre. Amém. Deus está renovando tudo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.